Hello, Beautiful Soul! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de inglês do Absoluto Zero. Na primeira aula desta série, você aprendeu a dar os primeiros passos em uma conversa em inglês. Você aprendeu a cumprimentar alguém, aprendeu a perguntar e dizer o seu nome, aprendeu a perguntar e a falar de onde você é. Então, eu recomendo fortemente que se você não assistiu a aula anterior a essa, clica no link abaixo, pausa esse vídeo aqui, clica no link abaixo, assiste as aulas anteriores, que ainda tá pouquinho, então você consegue maratonar e seguir a sequência e depois volta aqui e vem assistir essa aula. Porque cada aula acrescenta uma nova parte ao inglês que você já começou a construir. Então, na primeira aula você aprendeu a falar quem você é. Hoje você vai aprender a falar um pouco mais sobre a sua vida. E ao final desta aula você será capaz de dizer onde você mora, o que você faz, o que você estuda, do que gosta, o que deseja fazer. E o mais importante é que você não vai apenas decorar frases, você vai entender a estrutura que existe por trás dessas frases. E quando você entende a estrutura, você começa a conseguir trocar as palavras e criar suas próprias novas frases e sobre a sua própria vida. E esse é exatamente o nosso objetivo. Não quero que você termine essa aula sabendo repetir as frases somente sobre mim, por exemplo. Não, eu quero que você termine essa aula conseguindo falar um pouco mais sobre você mesma. Então participe da aula, fale em voz alta, repita as frases, responda as perguntas, troque os meus exemplos por informações que sejam verdadeiras para a sua vida. Você não precisa falar rápido, não precisa ter uma pronúncia perfeita, não precisa lembrar de tudo na primeira vez. O que você precisa fazer é praticar. Porque a fluência ela não começa quando você sabe tudo, todos os vocabulários. A fluência ela começa quando você usa aquilo que você já sabe, mesmo que ainda seja pouco. Combinado? Então vamos começar. Quando falamos sobre uma ação, um gosto, um hábito ou algo que fazemos, normalmente não usamos am, como vocês viram em praticamente todas as frases que formamos na aula anterior. Então vamos lá. Em português, dizemos eu trabalho. Em inglês, I work. I work. Repita, I work. Em português, dizemos eu estudo inglês. Em inglês, I stud English. Repita, I stud English. Em português, dizemos eu gosto de café. Em inglês, dizemos I like coffee. Repita, I like coffee. Para falar daquilo que você faz, estuda, gosta ou deseja, usamos I mais o verbo. Então vamos repetir. I work, I study, I like, I want. Na aula 1 a gente aprendeu a falar, por exemplo, I am a teacher. Mas eu também posso falar I work as a teacher, que é eu trabalho como professora. I am a student. I study English. Então, vamos repetir essas frasezinhas. I am a teacher. I work as a teacher. I am a student. I study English. Se você precisar, vai pausando. Muito bem. Agora vamos aprender o primeiro verbo da aula, que é live. Repita, live. Nesse contexto, live significa morar. Para dizer eu moro no Brasil, você diz, por exemplo, I live in Brazil. I live in Brazil. Agora vamos observar essa estrutura. I significa eu. A gente já viu isso. Live significa moro. In, no, Brasil. Então, eu moro no Brasil. Mas a gente já sabe que não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Vamos pegar o sentido da frase todo. Então, I live in é eu moro em algum lugar. Então, você pode completar com sua cidade, por exemplo. I live in... Repita e complete. I live in... Muito bem. Você também pode dizer seu estado, seu país, sua cidade. Observe que na primeira aula você aprendeu I'm from Brazil. E hoje você está aprendendo I live in Brazil.
As frases elas são parecidas, mas comunicam informações diferentes. I'm from Brazil é sobre a sua origem. I live in Brazil é onde você mora hoje. Agora vamos aprender a perguntar onde uma pessoa mora. Então você vai perguntar Where do you live? Where do you live? Agora mais natural, Where do you live? Então essa pergunta significa exatamente onde você mora. Agora eu vou perguntar e você me responde. Where do you live? Muito bem. Agora vamos aprender a falar um pouco sobre trabalho. O verbo é work. Repita, work. Work significa trabalhar. Para dizer eu trabalho, você diz I work. Essa é uma frase curta, mas completa. I work. Eu trabalho. Agora podemos acrescentar mais informações. I work at home. Eu trabalho de casa. At home significa em casa. Então eu trabalho de casa. I work at school. Você trabalha numa escola. Se você trabalha em um hospital, você pode dizer I work at a hospital. Então observe que usamos at em alguns lugares e in em outros lugares. E você agora não precisa aprender todas as regras de preposição nesta aula. Por enquanto, aprenda as frases como estruturas completas. At home, at a school, at a hospital. Então, nessa aula, o foco é você conseguir usar as frases. Também podemos dizer com quem trabalhamos. I work with children. Eu trabalho com crianças. I work with children. Se você trabalha com crianças. I work with adults. I work with adults. I work with people. I work with people. E também você pode falar da sua profissão usando work as. Por exemplo, I work as a teacher. I work as a nurse. I work as a doctor. E já bota nos comentários aí, I work as in your profession. Eu fiquei na dúvida se falaria em inglês ou em português. E aí você coloca completa com a sua profissão, tá bom? Eu vi no vídeo anterior, uma pessoa colocou nurse, very good. Então, as duas formas estão corretas de falar. Então, falar I am a teacher or I work as a teacher, as duas formas estão corretas. A primeira, ela apresenta a minha profissão. A segunda, ela fala sobre o trabalho que eu exerço. Agora, pense na sua realidade. Você pode dizer I work at home, I work at school, I work at a hospital, I work with adults. E aí você vai completar com quem você trabalha ou onde você trabalha. Se quiser treinar nos comentários, eu vou adorar ler e te ajudar caso tenha alguma dúvida. Vou adorar tirar essas dúvidas e te ajudar a formar suas frases. Muitos alunos meus, eles tentam criar a frase longa de uma vez. E eles pensam em português. Por exemplo, eu trabalho em casa todas as manhãs com pessoas de vários lugares. Depois tentam traduzir tudo para o inglês, tudo ao mesmo tempo. E é nesse momento que travam. E você não precisa começar com uma frase longa. Comece com uma informação pequena. I work. Depois acrescente onde. I work at home. E depois você acrescenta quando. Por exemplo, I work at home every morning. Todas as manhãs. Perceba que a frase ela cresceu. I work at home. I work at home every morning. Já cresceu a frase, né? Essa é uma estratégia que você pode usar sempre. Não espere conseguir falar uma frase enorme e perfeita. Comece a estrutura que você conhece. Depois você vai acrescentando informação uma por vez ou mais de uma por vez. Uma frase curta, ela já comunica. Uma frase curta, ela permite uma conversa. Apenas continue. Ficar em silêncio tentando montar uma frase perfeita é que não vai ajudar de jeito nenhum. Então já vamos tentar colocar aí pra fora praticando. Você precisa desenvolver a fala. Então comece pequeno e vai aumentando. Agora vamos aprender a perguntar se uma pessoa trabalha. Do you work? Do you work? Repita. Do you work? Você trabalha? Para responder que sim, yes, I do. Para responder que não, no, I don't. Então eu posso te perguntar, do you work? E você vai responder, yes, I do. No, I don't. E se você respondeu que sim, tente acrescentar a sua profissão. Por exemplo, yes, I do. I work as ou I work at
Tan, tan, tan. Lembre que at está significando lugar. I work as vai ser a sua profissão na frente. Agora vamos aprender a falar sobre estudos. O verbo é study. Study. E aqui eu já vou te dar uma dica de pronúncia. Esse S, quando a palavra em inglês começa com S, você não vai dizer is, school, study. Não. Study, study, school, tá? Então, I study English. Repita, I study English. Essa é uma frase muito importante para você, right? Então, I study English. Eu estudo inglês. Agora podemos acrescentar mais detalhes. Por exemplo, I study English at home. I study English at home. Eu estudo inglês em casa. Então, vamos fazer mais umas frasezinhas. I study English at home. I study English every day. I study English in the morning. I study English at night. Então, você pode adaptar a sua realidade. Que horas agora você está estudando? Me conta nos comentários se você está estudando I study English at night, in the morning, in the afternoon. Me conta nos comentários. E aqui a gente pode até montar uma frase maior. I study English at home every day. Então, eu estudo inglês em casa todos os dias. Então, escolha uma frase que seja verdadeira para você e complete e fale. Lembra sempre de falar, de verbalizar, de colocar para fora. Você precisa se ouvir, tá? Então, agora vamos aprender a perguntar se você estuda. Você estuda inglês? Do you study English? Do you study English? Do you study English? Então, você estuda inglês e a mesma coisa. Se for a resposta afirmativa, yes, I do. E se for negativa, no, I don't. Mas como você está aqui nessa aula, muito provavelmente você vai dizer, yes, I do. I study English. Então, do you study English? Very good. Agora vamos aprender mais um verbo que vai permitir que você fale sobre muitas coisas da sua personalidade e da sua vida, que é like. Like. Mais uma vez, like. Like significa gostar. Por exemplo, eu gosto de café. Você diz I like coffee. Repita. I like coffee. I like coffee. I like, ele é mais aquilo de que você gosta. I like music. I like music. I like books. I like books. I like movies. I like movies. I like chocolate. I like chocolate. E agora, mais importante, I like English. I like English. Perceba que aqui a gente não coloca em português, a gente fala eu gosto de. Mas em inglês a gente não fala I like of. I like... Tanana. A gente não tem nenhuma preposição aí, tá? Então, complete. What do you like? Para perguntar o que você gosta. What do you like? O que você gosta? I like to travel. I like to travel. Agora a gente pode também falar like para falar de atividades. E como a gente vai ter dois verbos juntinhos, a gente vai poder modificar de duas formas. Ou a gente vai aumentar ing, a gente vai dizer I like traveling. Or a gente vai dizer I like to travel. Coloca o to no meio, tá? E a gente também pode usar o like para falar de atividades. Por exemplo, I like to travel. I like to travel. E aqui a gente vai ter esse to separando os dois verbos. I like to read. I like to read. I like to cook. I like to cook. I like to study. I like to study. Então, aqui eu quero que você perceba muito bem a estrutura. Então, a gente vai dizer, quando a gente fala de uma coisa que você like, I like coffee. Quando a gente fala de uma atividade, I like to travel, tá? Lembra desse to separando a atividade do que você gosta. Agora, eu quero que você crie a sua frase sobre você. I like... Se puder escrever para eu ler, vai ser ótimo. Agora, I like to... Lembra que é um verbo, é uma ação que vem depois. Muito bem. Agora vamos fazer a pergunta. Como é que a gente vai perguntar se a pessoa gosta de café, por exemplo?
Do you like coffee? Do you like coffee? E para responder que sim, yes, I do. Para responder que não, no, I don't. Perceba que sempre quando a pergunta começa com do, você pode responder yes, I do, e sem repetir o resto todo da pergunta. E para negar, no, I don't. Do you like music? E aí você vai responder yes, I do, no, I don't. Do you like English? Eu espero que depois dessas aulas você só responda yes, I do para essa pergunta. Então agora vamos aprender a dizer que não gostamos de alguma coisa. Para isso você vai colocar o don't. Então, I don't like, por exemplo. E o don't é bom você saber que é a forma contraída de do not. Então, do not é a mesma coisa de don't. Então, I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. Então, I like coffee, I don't like coffee. I like chocolate, I don't like chocolate. Agora pense em algo que você não gosta e me fala. Muito bem. Agora vamos aprender o último verbo principal desta aula, que é want. Want. Cuidado com esse T no final para dizer want. 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 Tá? Então, want significa querer. Eu quero café, por exemplo. I want coffee. I want coffee. I want water. I want water. Essas frases estão corretas e ajudam você a entender a estrutura do verbo want. Mas existe uma observação importante que eu quero já fazer aqui. Em situações nas quais você está pedindo alguma coisa a alguém, como em um restaurante, uma cafeteria, uma loja, existem formas mais educadas e naturais de fazer o pedido. Você não vai chegar lá dizendo I want coffee. Não. Você não vai chegar na loja, por exemplo, e dizer I want water. I want water. Isso soa rude, soa mal educado. Então, você vai dizer I'd like some water, por exemplo. I'd like some water, que é eu gostaria de água. A gente não fala eu quero água em inglês, a gente fala eu gostaria disso. Então, hoje, porém, o nosso verbo é só no verbo, o nosso foco hoje é só no want. Então, isso a gente vai ver depois. Também podemos dizer want antes de uma ação. E aqui também a gente vai ter que lembrar do to, separando separando a ação que vem na frente. Então, I want to travel. I want to travel. Você pode juntar. I want to travel. I want to learn English. Vamos repetir? I want to travel. I want to learn English. I want, você já sabe que é eu quero. To learn, aprender. Então, I want to learn English. Eu quero aprender inglês. I want to study. I want to study. I want to work. I want to travel. I want to speak English. Lembra de speak? Não, speak English. I want to speak English. E para a gente perguntar se você quer alguma coisa, a gente vai usar a estrutura do you want, blá blá blá, do you want, blá blá blá. Então, do you want to learn English? Do you want to learn English? Repita. E aí, como é que você vai responder? Yes, I do, or no, I don't. E também você, claro, pode responder com a frase completa. Yes, I do. I want to learn English. Eu acho que nesse momento é até mais adequado para você treinar. Então, do you want to learn English? Yes, I do. I want to learn English. E aqui ficou muito disseminado na internet, acho que você já deve ter visto que é o wanna. Wanna é want to. Want to é wanna. Ficou muito simplificado na internet, mas assim, em conversas com adultos nativos, pra ser bem sincera, eu vejo eles escreverem pouco wanna. Eles escrevem mais want to mesmo, tá? Então, não sei, não é errado, porque ficou disseminado já, mas eu acho que é como você escrever, por exemplo, você colocar o VC. Então, não é que seja mais legal, mais nativo, porque os nativos que eu converso, adultos pelo menos, não vejo muito eles usando wanna. Na conversa acaba saindo mais, mas na escrita
eu vejo mais want to, tá? Mas esse é o wanna, que você pode dizer, por exemplo, I wanna learn English, I wanna learn. It's okay. Então, do you wanna come with me? Do you wanna come with me? Também é uma forma, você pode usar, tá? Então agora vamos revisar os 5 verbos principais que aprendemos hoje. Então você repete comigo: live, work, study, like, want. Agora vamos ver dentro de uma frase e você repete comigo colocando a sua informação. I live in Brazil. I live in Brazil. I work at home. I study English. I like coffee. I want to travel. Então aqui, observe o padrão de todas as frases. Todas elas começam com I, porque eu tô falando de mim. Depois temos o verbo. E depois acrescentamos o restante da informação. Então isso significa que você não aprendeu apenas 5 frases nessa aula. Você aprendeu uma estrutura que você pode usar em várias informações diferentes. Você pode trocar Brazil por Salvador, por exemplo. I live in Salvador. Pode trocar at home por at a school. I work at a school. Então você pode trocar English por Spanish, por exemplo. I study Spanish. Pode trocar coffee por music. I like music. Então, você pode colocar a informação que for depois do verbo, a informação que faça mais sentido para você. E esse é o poder da gente aprender as estruturas. Você não fica preso a uma única frase decorada, você aprende a construir a sua própria frase. Eu queria comparar com vocês as perguntas que nós aprendemos na primeira aula, que vocês aprenderam na primeira aula. As perguntas foram, sempre, a maioria começava com Are you? Are you Brazilian? E você dizia, yes, I am, no, I'm not. Are you a teacher? Are you tired? Hoje você aprendeu uma outra estrutura, que é do you? Do you live in Brazil? Do you work? Do you study English? Do you like coffee, por exemplo? Do you want to travel? Perceba a diferença. Are you é usado com informações como nacionalidade, profissão ou como você está. Do you é usado com verbos como live, work, study, like e want, que foram os verbos que a gente viu aqui hoje. E assim, gente, é normal que no início você misture essas estruturas. Por exemplo, talvez você possa dizer Are you work? Do you Brazilian? Parece agora que tá fresquinho na sua cabeça, pode até parecer um absurdo, ninguém vai fazer isso, mas eu já vi acontecer. Então, por isso que eu acho importante falar que é normal, faz parte do aprendizado, não se preocupe. Eu não quero que você sinta medo de errar, o medo trava. O erro mostra onde você precisa praticar mais. Então, se você tá errando naquilo, pratique mais aquilo e você vai melhorar. E bateu a dúvida? Volte para os modelos. Are you plus uma informação. Então, are you Brazilian? Are you a teacher? Sobre quem a pessoa, como a pessoa está. Do you vai ser plus um verbo, mais um verbo. Do you work? Do you study? Então, sempre um verbo na frente do do you. Vamos fazer agora uma prática guiada. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder sobre sua vida. Primeira pergunta. Where do you live? Do you work? Sugiro que você vá escrevendo no papel e depois digita para mim nos comentários, que eu quero ver essas respostas. Do you study English? Do you like coffee? Do you like music? Do you want to travel? Do you want to speak English? Muito bem, agora vamos construir uma frase completa sobre a sua vida. Primeiro escute o meu exemplo e depois você vai transformar para você, para o seu exemplo. Hi, I am Juliana. I am Brazilian. I live in Brazil. I am a teacher. I work with children and adults. I study English and Spanish. I like music, books, and coffee. I want to travel. I want to speak English and Spanish.
Então, você já conhece tudo que eu falei aqui. Você vai agora modificar para sua vida, para sua realidade. Eu quero que você treine mandando nos comentários, porque aí eu posso ver se você está cometendo algum errinho, se está faltando alguma coisa e eu posso te auxiliar lá. Então aqui você não está decorando listas de palavras, você está transmitindo informações reais sobre você quando você faz isso. Então vamos fazer uma pequena simulação de conversa. Eu vou fazer as perguntas, você vai responder. Hi, what's your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? Do you work at home? Do you study English? Do you like English? Do you want to travel? Muito bem, você acabou de responder perguntas em inglês. Agora eu tenho um desafio para você. Escreva nos comentários 5 frases verdadeiras sobre a sua vida. Se você ainda não interagiu comigo nos comentários, a hora é agora. Tente escrever frases que realmente representem você. Caso você não trabalhe em casa, escreva onde você trabalha. Caso não goste de música, coloque algo de que você gosta. Então, coloque informações sobre você. Eu vou adorar te conhecer mais um pouquinho, já que eu não consigo te ouvir, então eu vou adorar ler os comentários e saber mais sobre a sua informação e que você está aqui junto comigo estudando inglês. Hoje a gente aprendeu a falar sobre você, mas e se você quisesse falar sobre outras pessoas? Então é isso que a gente vai aprender na próxima aula. Então eu te convido a estar aqui comigo, já se inscreve no canal, deixa seu like se essa aula foi boa pra você. Esqueci de me apresentar mais uma vez. Eu sou Juliana Matos, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e eu tô aqui numa missão de destravar mais e mais pessoas. Então me ajuda a ajudar mais pessoas, enviando esse vídeo pra alguém, indicando o canal para alguém, porque como a gente está bem no início, vai ser muito bom receber pessoas novas e essas pessoas novas vão poder chegar e já maratonar tudo desde o início junto com a gente. Então, me ajuda nessa missão e se foi útil para você, já curta, deixa seu comentário que eu posso te ajudar melhor. A gente tem um grupo VIP, eu tenho um grupo VIP que eu mando informações adicionais, então se você quiser o resumo dessa aula e participar de mais desafios e receber mais coisas em primeira mão, comenta aqui VIP, que eu consigo te adicionar e a gente se vê com mais proximidade lá no grupo. See you later!